Qual é, rapaziada? Como estamos? Pelo amor, né, velho? Pra quem não me conhece, eu sou o Henrique CB, eu sou o cara que fica falando umas besteiras aleatórias lá na frente da MPL, né? Eles falam que eu sou um tal de analista, meu. Eu não conheço o que é isso aí, não, pra ser sincero. Só sei falar besteira. Mas, brincadeiras à parte, óbvio, vamos que vamos pra cima, porque vamos voltar com a análise de tudo. E a análise de tudo da vez vai ser sobre Claudemiro. Fiquei aí a votação lá no meu Instagram, no meu canal direto lá de transmissão. E aí, se você também, obviamente, quiser entrar, fica à vontade. A gente faz depois o esquema lá, que é só clicar no meu perfil e tu vai ver o canal. Enfim, sem mais delongas, vamos ver como é que tá o bonitão. Vamos lá. Nosso Mano Clintão é um dos tipos de atiradores que a gente fala que é de early game. Só que é estranho falar isso, porque tecnicamente não existe um Gold Laner de começo de jogo, né? Deixa eu só. Ó, o Will Go aí, ó. Vamos, o Will Go. O Will Go. Vamos com calma aí. Aqui, ó. É muito difícil da gente realmente falar sobre assim, de começo de jogo. A pessoa pensa que, sei lá, level 1 ele tá dando dano. Não, família. O Clint, ele é um dos Gold Laners que a gente considera como Spellcaster. Spellcaster é praticamente aquela ideia sobre lançar habilidades, né, os feitiços, né, ele casta feitiço. Né, mesmo sendo essa pronúncia mais voltada para magos, né, porque quem solta feitiço é mago, a gente fala sobre a questão de habilidades, porque ele casta suas habilidades e aí esse é tipo, isso é o que ele faz, saca? Porque o Clint ele não fica só em ataque básico. Ele mistura, né, as ideias de combos com o ataque básico, isso que vem da força dele. E quando a gente fala que é de começo de jogo, significa que ele tem um jeito diferente de escalar de outros Gold Laners. Né? Vamos dar o exemplo? Mia. Todo mundo já viu a Mia, né? A Mia só tem o quê? Ataque básico. Inclusive, quem quiser falar, ouvir sobre a Mia, se eu não me engano, eu fiz a análise de tudo sobre a Mia, tá? No meu canal aqui também. Todo o kit de habilidades da Mia é voltado para ela ter benefício no meio final de jogo, né? Ela tem a segurança de chegar no meio final de jogo com potencial e apenas com ataques básicos. Porque nenhuma outra skill aqui beneficia ela de realmente, tipo assim, a segunda habilidade dela. Cara, a segunda habilidade dela é medíocre. Ela tem um dano terrível, né? Tipo, quando que num late game eu vou dar 240 de dano, né? Tipo, ou sei lá, tipo, 400 de dano, dane-se, e vou matar alguém? Não vai. Por isso que ela a gente considera como HC, Hyper Carry, né, uma situação de final de jogo total onde ela tem a obrigação de carregar. Enquanto o Clint, a gente tem uma ideia diferente dele. Porque ele é um cara de começo de jogo, focado em começo de jogo, e o começo de jogo dele funciona com pontos de habilidade. E a gente vai falar sobre ele agora. Vamos de uma forma geral, obviamente, falar sobre. Clint tem uma temática muito legal, né? Essa base meio xerife, ele tem uma condição de duas armas, ele tem o seu revólver e tem aí a 12, né? A espingarda de dois canos. Loucura, né? Que devia ser uma 12 tiro espalha, né? Mas não é assim que funciona, né? É como se fosse um meio rifle isso aí, enfim. Ele já tem diversas skins, inclusive skins que não estão aqui pra venda, né? Mas já apareceu. Né? Entre outras temáticas aí, ele tem de Dia dos Namorados, ele tem até do rockzão pesado, aquele do 666, que sua mãe não quer que você escute, né? Porque é coisa do capeta. Enfim, coisas assim, né? Que inclusive é membro estrela. Uma das skins mais legais dele. Eu acho que ele tem mundial, ou não tem? Campeão de peteca é foda. Enfim, tem skin de temporada, do mundial ele tem do M2. Skin muito boa também, tá? Pô, skin divertidíssima essa aqui. Já vi diversas vezes em campeonato 5 com 5, então, nossa, cantava muito essa skin aqui, tá? Mais membro estrela. E a mais recente que saiu, que foi uma collector dele, que também tá bem legal, bem divertida. Tem essa temática meio. Não sei se eu posso falar super-herói, né? Porque. É uma temática diferente, né? Ela me lembra muito o show, né? A Esmeralda, o Lancelot lá dos Heroes, mas. Enfim. É mais porque tá parecido muito com questão de Power Ranger, saca? Mas os efeitos estão bem legais, já viu o Ornott jogando também, inclusive, tá no ponto, tá no ponto. Mas vamos lá. Vamos voltar ao que interessa. Vamos falar sobre esse bonecão em si. Vamos começar com a passiva de Clint que se chama Disparo Duplo.
Após cada habilidade lançada, o próximo ataque básico de Clint, dentro de 4 segundos, penetrará em uma linha de inimigos, causando 50 base mais 120% do seu ataque físico, como dano físico. Pode desencadear efeitos de ataque e a parte bônus de ataque físico pode acertar criticamente. Lembra que eu falei que ele é um Spellcaster? Boa parte disso também se vai por conta disso, né? Por conta dessa passiva dele. A passiva dele tem um alcance muito bom, você ganha tipo um efeito a mais de alcance de auto-ataque, o que não avisa pra vocês, né? Obviamente. Porque esse disparo perfurante, como fala, penetrante ou o que seja, ele acaba aí realmente passando por outros alvos. Então a grande diferença que a gente tem é que alguns ataques básicos, quando você acerta um alvo, ele só fica no alvo. Enquanto essa passiva em si, ela atravessa o alvo. E esse atravessar dela é o que é interessante, a gente vai assistir agora. Óbvio que é uma passiva, então a gente provavelmente vai ter que assistir outras habilidades aqui também, mas nada que a gente não tenha que ver depois, né? Vamos lá. Praticamente ele vai dar o quê? A primeira habilidade. Tá vendo esse segundo tiro? Tá vendo o tiro que ele pega com a espingarda, entre aspas? Não sei como posso falar, essa arma aí. Esse rifle, ou o que for. É essa ideia de penetrante. Por quê? É a linha. 383, tá vendo? 383 é a linha do tiro dele. Isso atravessa o alvo, e esse alvo, obviamente, que vai pro saco com um tiro desse aí, tá? E lembrando, esse tiro consegue, também passa efeitos de contato, tá? Pode desencadear efeitos de ataque, ou de contato, como a gente fala, e a parte bônus dos ataques físicos pode acertar criticamente. Crítico é quando você faz uma item, né? Você tem aquela chance de 200% de causar um dano a mais no seu adversário, né? Porque o efeito de crítico é isso. A chance de crítico é quanto de chance você tem de acertar um efeito. Mas o dano crítico é quanto você vai causar nesse efeito. Né? São coisas diferentes. Por mais que o crítico, ainda assim, né, quando você causa um dano crítico no seu adversário, é equivalente a 200% do seu dano total de ataque básico, o dano crítico, né, quando você escala com dano crítico, significa que você vai ter mais porcentagem ainda de causar mais dano no seu adversário. Né? A soma de 200% soma um pouquinho mais. Então já é outra história, ok? Enfim. Vamos à primeira habilidade. Clint atira 5 balas seguidas. Cada bala causando 250 de dano base, guardem esse número, tá? Base, e 85% do seu ataque físico total, como dano físico. As balas se espalharão uniformemente pelos inimigos em uma área em forma de leque. Inimigos atingidos por vários projéteis recebem dano reduzido a partir do segundo projétil. A partir do segundo projétil, tem uma parte diferente. Né? Como assim? Por quê? Porque lembrem, a habilidade tem 250 de dano base. São 5 projéteis. Se o Clint acertar essa primeira habilidade, já no level 1, 250 vezes 5, família. 5, 10, 1000. Já dá 1000 e mais umas cacetadas de 50 aí. Que dá o quê? Uns 1200 e algo? 1200 e algo, seria a base. Mas, pelo que a gente sabe, olha lá, ele tem 2530 de HP. Praticamente em uma skill, se fosse realmente como eles queriam aqui, se eles não tivessem essa redução, o Clint causaria uma meia barra assim. Ele pegaria assim, tá? A vida assim do cara, ele fazia isso com ela. Em uma única habilidade, se ele não acertar outros alvos adjacentes, como minions, etc., e só focasse a primeira skill no cara. É muita coisa, cara. Juro pra vocês. É muita coisa. Enfim, e existe essa redução por quê? Pra balancear o boneco. Porque se não tivesse isso, com certeza ele seria meta até hoje aí, realmente já é uma outra história. Tá? Enfim, tem um tempo de recarga que não é tão alto, tá? São 8 segundos, então ele consegue spamar isso na lane à vontade. Decai bastante até 5, lembrando que ele também é um usuário de confronto sem fim e outras itemizações que fazem redução do tempo de recarga, o que é bem forte pra ele, tá? É, tipo, sensacional do meu ponto de vista. Então já é uma questão de que, tipo assim. Lembra que eu falei que ele é de começo de jogo? Então, porque ele tem uma situação que o kit dele favorece muito sobre questão de dano base dele já é muito alto, o scale dele não é tão alto assim, então não é o favor, tipo, a força dele não é chegar no late game. A força dele é literalmente sobreviver, né, para conseguir tipo fazer o que ele tem que fazer pro começo, meio do jogo, e do meio pro final ele tem que realmente rezar porque já não é o trabalho dele, realmente né, a atuação. Então, e ali a taxa de decaimento, né, da porcentagem, obviamente, que vai aumentando depois no final, porque quanto mais dano ele tem, fica meio fora da curva, né? Então tem que acontecer.
A gente vai ver agora. Lembrando que este vídeo... Peraí. Ele atira 5 vezes. Esse vídeo é patrocinado pela nossa MPL Brasil, que trouxe aqui essa canequinha maravilhosa Confia na Cal, que eu estou tomando meu achocolatado maravilhoso aqui, tá? Então, lembrando, ele abre em formato de cone, esse é o, entre aspas, cone, né, que eles não mostraram o alcance da habilidade, mas é praticamente esse triângulo, que a gente conhece, e ele acerta ali 5 tiros em alvos de forma uniformemente, né? Então, quem tiver no meio aí toma mais dano, se não me engano, ainda não entendi essa uniformemente deles, mas enfim. Praticamente você tem que entender que quando você jogar a primeira skill, ele vai acertar 5 alvos aleatórios ou acertar os 5 tiros na mesma pessoa. Óbvio que é muito melhor tu acertar 5 tiros na mesma pessoa, né? Enfim. Ah, lembrando, né? Lembrando que a passiva é disparo duplo, saque rápido é o nome da primeira habilidade, e armadilha com recuo é o nome da segunda habilidade. Eu chamaria de boleadeira, mas tudo bem. Clint dispara uma armadilha para frente, causando 140 de dano base, que é até a armadilha, que é um controle de grupo, tá? Controle, entre aspas. Tem um dano base alto, logo no começo do jogo. E 30% do seu ataque físico total, ok? E 150% do dano mágico. Também escala com dano mágico, que é bem interessante. Por mais que, tipo assim, Henrique, dá pra fazer Clint AP? Dá pra fazer Clint dano mágico? Dá. Óbvio que é muito troll, né? Mas é engraçado tu testar coisa diferente, tipo, só pra, sei lá, tipo, um vídeo no YouTube, tá ligado? Tipo assim, Clint, fiz Clint com dano mágico, olha no que deu. E aí a galera vai clicar e vai ver que tu, tipo assim, tá dando, sei lá, tá, tipo, destruindo os caras com isso, sabe? Com a segunda skill. Dando meia barra, tá ligado? Porque 150% de escalonamento de dano mágico é muita coisa, tá? Mas ainda assim, lembrando que ele converte esse dano como um ataque físico. Então, mesmo você fazendo dano mágico, ele vai converter essa habilidade e vai causar dano físico nos caras. Mas aí depois tu inventa build decente. Eu até posso falar build de qualquer coisa. Ao primeiro inimigo atingido e imobilizando-o por 1.2 segundos. Ao mesmo tempo, ele saltará para trás. Essa habilidade é a habilidade de escape, entre as que ele tem, ou de engage, o que for, né? Acertar no inimigo com essa habilidade reduz o tempo de recarga dela em 40%. Ela tem até um número bem alto, né, de tempo de recarga, mas ainda assim, né, porque lembrando, é uma habilidade que serve tanto para escapar quanto para engajar. Então é normal que ele tenha realmente uma punição sobre ele não acertar nenhum alvo com essa habilidade, mas também ao mesmo tempo ter uma força muito grande em realmente deixar o alvo parado, que é bem interessante também. Vamos lá. Ela tem um custo bem baixo, não é para tanto assim também, né? Tipo, para escalar no começo do jogo é bem tranquilo, né? Realmente só para usos em momento certo, realmente a primeira, que é o foco principal, e ela tem um dano basicamente em 20 pontos a cada vez que você vai evoluindo ela, né? Até 6 vezes. Normalmente, né? Vamos falar de novo. Não tem segredo. É literalmente você usar para prender um alvo e aplicar um combo e resetar o seu auto-ataque, que funciona. Ou, né, tipo assim, ou você prende para poder fugir ou para poder kaitar, ou você prende só para poder punir o adversário, ou então você joga tipo pro outro lado, né? Tá vendo que ele joga para frente e ele dá um pulo para trás? A ideia é você jogar para trás e você dar um pulo para frente para conseguir chegar perto de um alvo. A distância não é tão grande, mas eu acho que é o suficiente para tu tipo dar um alcance a mais no ataque básico, entende? Porque lembrando, tua passiva vai ficar maior. Beleza? Beleza. E bombardeio de granadas. Bombardeio de granadas nada mais é do que a arma aí que Clint carrega, né? Que, entre aspas, é uma carga de granada, né? Por mais que pareça mais um A12. Enfim, Clint lança uma granada em direção à área designada. Granada. Ao atingir o inimigo, a granada explodirá, causando 280 de dano base, mais 100% do seu ataque físico total. E o... Perdão. Físico total e uma lentidão de 25% por 1.2 segundos. Clint ganha uma carga de granada a cada 12 segundos até 5 segundos. Essa habilidade tem um custo baixo, tá? 50 de mana. Vai até 60, escala com o nível, né? Então 5 de mana cada vez. E um dano base muito bom. Mais uma vez lembrando por que a gente fala que era de começo de jogo. 280, 340 e 400 pontos de dano. E lembrando que escala com 100% do seu ataque físico. Depois disso, o tempo de CDR, né, que a gente tem de você ter mais dessas habilidades, é um total de 12, 11, 10 segundos no final do jogo. Essa é a habilidade que faz você ser insuportável na lane. Porque você ganha esse ponto de habilidade, você vai atacar um ataque, você dá uma ultimate, que aplica em área, e esse dano é 100%, tá?
não é um dano individual e quem tá em área toma menos. É, tipo, literalmente todo mundo toma aquilo. Então ela é ótima pra você ficar dando poke, ótima pra você ficar dando haraz em lane, ótima pra você fazer um cerco no adversário. Tipo, tudo isso é muito bom, por quê? Porque ele ganha ainda assim um alcance. Então tudo isso que a gente mostra aqui é porque eles não mostram o ataque básico. A passiva mostra isso muito bem, porque o combo dele é esse, ó. Ataque básico, jogou segundo ataque básico, aí gastou uma ult e ataque básico. E lembrando que a ult você tem 5 vezes, tá? Você tem 5 cargas da sua ult pra poder apertar o botão quantas vezes você quiser. E isso só é mais do que suficiente pra tu ficar matando o teu adversário umas 15 vezes na lane, porque é muito chato de poder jogar contra. Tá bom? Enfim, e o seu bombardeio de granadas, ainda assim, é uma das melhores forças que ele tem, ainda mais numa situação de level 4 dele. Lembrando que você, quando upa a sua habilidade, né, você não tem 5 cargas na mão, né? Então, tipo, tu não consegue dar um all-in no cara só porque pegou o ultimate. Né? Não com 5 tiros. Tu pode dar com um tiro e depois tem que esperar mais 12 segundos pra poder carregar, né, os tiros em sequência. Então, é muito forte. Enfim, por que o Clint é tão forte assim de começo de jogo, de tanto que eu falei? Lembrem que eu falei dos scales, tá? Lembrando que os pontos que ele dão de escalonamento são muito fortes, tá? A habilidade começa com 250 de dano e termina com 400, né? Enquanto a gente vê aqui outros Gold Laners, tipo Moskov, vai, exemplo, que também serve na mesma pegada da Mia, né? Que a segunda skill dele tem um dano de 300 e aumenta por 30 pontos. E o scale dele, ó, 60%, 30%. Não são lá grandes coisas. Não é o grande potencial do herói usar essa habilidade pra causar dano nos adversários. Ele é totalmente ataque básico, né? Exemplo, a Hanabi, a segunda skill da Hanabi aqui, ó. Tem 450 de dano base e vai pra 600. Tipo, o scale, tá ligado? De um ponto pro outro não é tão forte assim. E, tipo, quanto mais a habilidade causa dano, não é pra tanto. O Granger, ainda assim, Granger a gente funciona como começo de jogo também, tá? Porque ainda assim tem o dano base dele, da primeira habilidade, que vai escalando, mas lembrando que esses pontos aqui, né, de 30 pontos a mais, tem todos os tiros dele. Então, tipo assim, são 35 de dano, parece, pô, Henrique, mas tu tá falando besteira, né? Não. São 35, 65, 95, né, 185, cada, cada tiro, tá? Porque são vários que ele causa nessa primeira habilidade. São literalmente todas as 6 balas que ele causa, tá aqui, ó. São 6 vezes 35, entendeu? E assim vai. E ainda assim, Sky ainda tem o scale, né? Lembre disso. Enfim. Deixa eu ver. Quem mais aqui que eu posso ver? Aí que você nem sei se a Ixa tá boa ainda. É, Roger, não. O Brody aqui. O Brody, a gente fala que é de começo de jogo. Por quê? O dano base dela é de 150, 230, 310, mas já no level 3, 310 de dano, com 170% de escalonamento da habilidade, de soma a mais no seu dano físico, é muita coisa. Lembrando só o Ultimate também, né? Que é 180% do seu ataque físico. Então, tipo assim, mais força ainda de começo do jogo. Enquanto o Brody é muito mais explosão, o Clint é muito mais questão de combo. Saca? Já tem uma diferença. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Clintão, vamos ver os seus status. Os status do Clint, ele tem ali uma média até que ok de vida. A gente pode até ver, na realidade, o... Deixa eu ver. Aqui, ó, Heroes. Vamos ver aqui, de cara. Vamos falar sobre roles, assassina, lutador, ação, mago, tanque, mago, não ligo pra você, banco. E atirador. A gente tem o Clint, que eu vou pegar aqui. Vamos pegar uma... Vamos pegar o Brody, cadê o Brody? Aqui, ó. Brody, que se semelha a ele. E vamos pegar aí o aleatório. E vamos pegar um cara que acabou de sair, né? A Ixia. Pra gente ver aí quem é bom mesmo e quem não é. Quem fecha com a gente e quem não fecha. Enquanto a gente vê aqui, deixa eu só apagar esses comercial que eu já fico louco da cabeça com comercial já. Foi tudo? Foi tudo? Não foi tudo? Vamos lá. Lembrando que alguns status são bem estranhos, né? Vamos ver. Aqui tem o Brody e a Ixia. Vamos lá. Lembrando que, nossa, o Clint saiu em 2016, né? Coitado, desatualizado, menino. O Brody ele saiu em 2020.
E a Ixia foi a mais recente, saiu agora em 2023. Vamos lá? E vamos fazer aqueles comparativos. E aqui, vamos lá. Começando pela base de vida. O Clint tem 2.530 de HP, base. Ele escala 152. O Broad ele tem 2.490, tem menos, mas escala 150, o que é também 2 pontos a menos, mas no final do jogo, ainda assim, eles não têm um HP tão distante, né? 4.597 contra 4.669, não é pra tanto assim. A Ix em si, ela já tem outra história, por quê? 2.620, né? Muito mais que todos eles, 148 de vida, né, por nível, que já é 4 pontos a mais e 2 a menos que os outros dois. Mas ainda assim, lembrando que ela tem um sistema de regeneração diferente, tá? Ele tem 450 de mana, o Clint, o Broad 435, que é um Spellcaster, como a gente fala, e a Ixia 440. Sobe 100 de mana cada, né? Então não muda tanto assim, né? Todo mundo fica com uma média de 1.800 de mana. HP Regen 7.2, o Clint 7.2 o Broad, 8.0 a Ixia. Lembrando que também é a questão do auto-ataque dela, ela não tem outra forma de regeneração, então eles têm que ajudar ela de outra forma. Lembre sempre disso. 3 de ponto de mana regen, 3.0, aí vai escalando com 0.2, 0.2, é normal, todo mundo tem um 0.2 aqui. Aqui a gente começa a ver uma diferença já. Dano físico. O dano físico do Clint é 115 e ele escala 14.5 por level. Ele no final do jogo fica com 318 de dano físico, 318, base. O Broad, por outro lado, tem 105, a gente já vê a diferença. O Broad tem 10 pontos de dano a menos do que o Clint. E ele escala menos também. Ele escala 10 pontos de dano físico por level. No final, o Broad tem 245 de dano físico, tá? No level 15 ele tem 245 de dano físico, enquanto o Broad tem isso, né? Enquanto o Clint tem 318, que já é uma scale muito maior. A Ixia, ela tem 100 de dano, tá? E ela escala 10 pontos a cada level. Level 15 ela tem 240. Então ela, tipo, perde pros dois aqui, em questão de dano, entre aspas, assim, né? Por assim dizer. Defesa física, o Clint tem 20, escala com 3.3, né? O Broad tem 20, escala com 3.2, e a Ixia tem 17, escala com 4. Late game ela é muito melhor que eles, entre aspas, né? Porque ela tem mais armadura, mas no começo do jogo ela apanha muito, que é normal. E, no caso, o Broad acaba tendo realmente uma força ainda melhor nesse quesito. Ou não? Não. Por um ponto de defesa, na realidade. Por um ponto de defesa, ele perde a ideia do final de jogo. Mas, ainda assim, os dois caras que a gente acabou de falar, que realmente é começo de jogo, tem uma força inacreditável nisso, tem mais armadura por quê? Porque eles são agressivos nesse nível. Porém, quando chega no meio final de jogo, ele decai pra ideia do AD Carry, que é Hyper Carry, né? A ideia de Hyper Carry pra final de jogo. Defesa mágica também não muda tanto, tá? Todo mundo tem 15, uma base muito boa. Menos a Ixia, que tem 50? Ah, mas ela também tem. É, tá. Ela cresce 2.5, né? O que é uma coisa muito diferente aqui, tá? Não tinha pegado isso aqui, não. Porque, ainda assim, lembrando, né? A situação de Hyper Carry, mesma condição, ela precisa ter alguma coisa que faça ela ficar ok no final do jogo. Mas enfim, é isso. A única coisa que diferencia aqui é que o attack speed do Broad acaba sendo um pouquinho maior, mas a velocidade de sequência que ele dá a cada ataque é menor. Porque pra quem sabe, o Broad ele bate e anda, né? Ele trava um alvo, carrega algo e joga no cara. Né? Isso ele causa mais dano, mas ainda assim ele é muito punido por habilidades de troca curta, né? Como o Clint faz. Deixa eu ver. 70, certo. Ele tem essa média. E de velocidade de movimento, o Clint e a Ixia tem a mesma velocidade de movimento, mas o Broad tem 13 pontos a mais. Né? Ele tem 253, enquanto o pessoal tem 240. O que é bem forte, mas dá pra gente ver mais ou menos uma comparação entre outros Gold Laners. Então, ele se beneficia muito de começo de jogo, né? Ele tem essa base mais forte de armadura, regeneração, mas ele acaba perdendo muito no final de jogo, porque ele acaba perdendo mais armadura, não tem aquele escalonamento de armadura a maior, nem de resistência mágica. Então, ele acaba ficando à deriva quanto a isso. Vamos ver as builds. Builds eu gosto de ver. Com a vinda de novos itens também, a volta do crítico fica interessante, tá? Não que seja uma das melhores coisas, né? Né pro herói. Mas, o que a gente tem?
Temos 3 mais ou menos itens de crítico, né? Não, 2 só. No caso, temos a Lança do Grande Dragão e a Fúria do Guerreiro Selvagem. O Confronto Sem Fim tá mais pra redução do tempo de recarga, que é muito bom pra ele, e efeito de contato, o que é muito bom. Mas ainda assim, lembrando que as builds, a minha configuração, né, como falam, geralmente é mais aquela ideia de build inicial. Build inicial é o que o jogo faz você testar pra sentir um gostinho, né, do herói, pra realmente você entender mais ou menos como ele funciona e aí você jogar do seu jeito, né? Óbvio que tu pode jogar do teu jeito logo de cara, mas a recomendação é que você tenha uma experiência com as 3 builds que eles te oferecem, né? Pra depois tu ter o que tu tem que fazer e etc, né? Vamos lá. Então, 2 itens de crítico, o que é padrão no jogo, né? Pra ele. Itens de começo, um item né, um pouquinho mais caro, né? Ainda assim. Confronto, que é uma base muito boa. Rugido, penetração e dano base aí, que é a Lâmina do Desespero. Já pra dano contínuo, tem 7 mares, confronto sem fim, tem um Meteoro Rosa de Ouro aqui de diferença, não é pra tanto. E equipamento pra selva seria um ataque de caça. Só pela mobilidade, acredito eu, e o dano base cedo. Porque, querendo ou não, vamos falar por que também Clint é uma base muito boa, tá? De começo de jogo. A gente vê aqui, ó. Aqui. Esses são todos os itens de dano físico do jogo. Tá? Essas aqui são somas, né? No caso, são itens iniciais, né? De receita que você faz o seu item né, mais forte depois. Ok? Mas a ideia principal é essa aqui, ó. Quais são as forças dos itens? Vamos separar eles por condições. O que aqui vem de começo de jogo? Temos a Lâmina de 7 Mares. A Lâmina de 7 Mares é um item muito bom para começo de jogo, e ele é um item com receita tripla. A receita com 3 itens no jogo te fazem ter uma condição de querer começar com eles. Por quê? Olha a grande diferença. Temos aqui um item duplo, de receita dupla, tá? Que é a Voz do Vento. Geralmente a galera tem um pessoal que faz ele de primeiro, né? O que você faz? Você faz o dardo, a faca, faz um meteoro desonesto e parte para uma outra faca. Com esses 2 itens, tu gasta aqui em média 900 de gold, padrão. Tu vai ter 15% de velocidade de ataque, 10% de chance de crítico. E o outro item tu vai ter 10% de velocidade de ataque. São apenas itens de velocidade de ataque. Isso aqui só te ajuda a ter uma trade longa com o cara e rezar pra dar certo. Pra depois que tu tiver uma grana boa, depois da receita, tu fazer a Voz do Vento, que tem mais velocidade de ataque, mais velocidade de movimento e chance de crítico. Fora a passiva do Tufão lá, que faz você dar um ataque a mais ali, que multiplica nos alvos, né? Pra poder cleanar a wave, também é muito interessante. Percebam a diferença. Lâmina dos 7 Mares. Você começa com um punhal, que tem um ataque físico. Você faz outro punhal, que dá mais 15 de ataque físico. Você faz o Martelo da Ira, que te dá 35 de ataque físico. Tá? Que é muito forte. Muito, 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 muito forte. Tá? E ainda assim você tem um Cristal de Vitalidade, que te dá HP. A Voz do Vento é mais barata. Mas ela não te dá condições de começo de jogo tão fortes quanto uma 7 Mares, que vai te dar dano físico, tá? Que depois que você, tipo assim, vai te dar 35 de dano físico em um item. Quando você fizer o outro, você vai ganhar mais 15, ou seja, já somou pra 50. E aí você vai ter mais 230 de vida, que já é mais do que suficiente pra trocas ainda. E nisso, você, depois que fazer tudo isso, vai ter a Lâmina de 7 Mares, que vai te dar mais 20 de vida, tá? Quando você completa ela, porque o cristal é 230. E mais 70 de ataque físico. Somando aí a ideia também que você tinha 50 com 2 itens, com o Martelo da Ira e o Punhal, e agora você tem 20 de dano a mais por conta disso, mais a passiva, que é penetração, tá? 15 por penetração física, e se você der o ataque básico lá, você vai causar, né, tipo, o dano plus, né, tipo, 160 de dano base, mais 40% de ataque físico, dando lentidão no alvo e etc. Se você não receber nenhum tipo de dano, né, naquela ideia. Enfim. Isso é a força do Clint. Por quê? Ele é um do tipo de usuário de Lâmina dos 7 Mares, de Ataque do Caçador, tá? Também é usuário de... Nem tanto pra a Fúria do Guerreiro Selvagem, também Rugido. Que são o quê? Tem itens iniciais que são muito fortes, né? Exemplo. Vamos ver aqui, ó. Aqui... Deixa eu ver.
A lâmina Satimária ou o confronto sem fim? Tá. Porque, assim, mas o confronto sem fim, Henrique, é um item muito caro. Sim, mas a receita dele é uma itemização barata. Henrique, eu não entendi. Beleza, vamos falar o seguinte, ó. A lâmina do... Vamos ver um item bem caro aqui no jogo, vai. De cara, vamos ver. Aqui, ó. O Rugido Maléfico. Qual é a receita do Rugido Maléfico? Você faz 2 punhais pra fazer a Espada da Legião, pra depois você fazer o Rugido Maléfico. Se eu... Obviamente que Sam aqui, não, por favor, não pensem que Rugido Maléfico é de primeiro item, tá? Vamos relembrar. Eu falo sobre questão de receita, por quê? Porque o Rugido Maléfico é um item que você pode fazer de quinto a sexto item, porque ele não vai punir na sua itemização. Por quê? Porque ouro é muito importante e você ter itemizações à frente do seu adversário é muito bom. Então parem pra pensar. Se você faz uma lâmina dos 7 mares de último item, tá perdendo tempo, dinheiro, tá? E outras opções. Por quê? Porque geralmente tu vai ter só uma opção de slot. Né? Você tá lá full build, você tem lá seus 5 itens, tá faltando um só. E aí tu vai lá e compra um cristal sem querer. Tu vai ter 300 de gold pra chegar em 1950. Óbvio que a conta não é essa, né? Tipo, pra chegar até 1650. De 300 de gold agora, até tu acumular 1650, o adversário que pode pensar melhor que tu já tem, tipo, 2 slots a mais e fez mais um item de dano. E ele tá, tipo, na tua frente por conta disso. Por quê? Porque ele pegou mais condições ainda. Ah, tudo bem, Henrique, eu podia fazer então o Martelo da Ira. Beleza, o Martelo da Ira é uma das melhores condições você ter o seu último item, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês, é mais fácil. Deixa eu pegar aqui o canto de treinamento, vou entrar na prática. Vai, pega o Jarhead mesmo. Vai. Vamos. Esquece. Vai, pega a Hans aí, ninguém liga pra Hans. Vamos. Vocês viram que eu cliquei no Jarhead e quem selecionou foi o Hanzo, né? Tá indo muito bem isso aqui, tá? Tá indo muito bem. Eu vou fazer o esquema de gold, vou subir o gold inteiro e vou explicar pra vocês por que de começo do jogo. Vamos lá. Sim, o jogo tá feio, eu deixo o jogo no PC bem feio, tá? Então não pensem tanto. Cadê as condições aqui de... Aqui, ó. Vamos adicionar ouro pra mim. Muito ouro. Gosto de ouro, muito ouro. Me dá todo o ouro aí, beleza. Agora... Oh, droga. Vamos à itemização. Aqui. Lâmina dos 7 mares. Quando eu comprar a lâmina dos 7 mares, cada vez que eu comprar uma itemização, vocês percebam que o dinheiro aqui vai aumentando pra chegar nela, né? 830... Ó, já foi para 820 e 250 foi no final aqui para 570. 570 é a receita que eu preciso. É tipo assim, o ouro a mais que eu preciso para você ter, né, tipo, toda a condição do mundo aqui para poder comprar esse item. Quando você tá com a itemização completamente fechada, você não busca esses itens com 3 parcelas. Esses itens com 3 parcelas, eles funcionam para começo de jogo, você precisa deles, tipo assim, de segundo item, de terceiro item. Por quê? Porque você vai ter slots aqui embaixo, tá vendo? Na itemização. Você vai ter esses tipos de slots que vão te ajudar muito, tá? Dentro do jogo. Então a gente pega aqui a questão do seguinte, vamos fazer uma build de final de jogo aqui, né? Pensamos. Pegamos aqui a do dragão, aí tu fez, tipo, sem querer errado, tu foi lá e pegou a voz do vento de segundo item. Lembrando que tem a bota também, né? Então, tipo, sei lá, você fez a bota... E aí você fez o ataque de caça, e aí tu tem o imortal. E aí, tipo, putz, esqueci de fazer o confronto sem fim. O confronto sem fim é 2.470, né, de ouro. E aí tu vai lá e compra o item mais caro, que é o machado do ogro. Beleza. Quanto falta? Falta 1.650. Você percebe que você tem literalmente que farmar 1.650 para poder ter um confronto sem fim. Quando com, tipo, né, para você ter um confronto sem fim, você precisa desses 1.600. Olha o quanto você trava a sua build a ponto de você ter que farmar muito mais e perder mais tempo para conseguir completar um terceiro item, que é uma receita de 3, né, tipo, de 3 outros, quando você pode deixar para último item, geralmente, itemizações que não te prendem tanto, como, geralmente, a de um rugido maléfico. Geralmente. Por quê? Porque o rugido maléfico é uma receita só. Pronto. Comprei aqui. Agora eu só preciso farmar 1.150. Por quê? Porque eu preciso farmar isso numa condição diferente. Eu não vou precisar de outros mais 2 receitas para realmente ter uma condição melhor no jogo. Por isso
que esses itens são de começo de jogo, ok? Porque itens de final de jogo que tem uma receita só, ou duas até mesmo, por mais que ainda assim a segunda receita da Espada da Religião, né, que é da Lâmina do Desespero, seja muito melhor tu fazer ele de quinto a quarto item, é muito melhor, por quê? Porque você tem isso, tá vendo? Um item de 3060, se não me engano, de 360? É, 30 a 10, né? Um item de 30 a 10, se você compra uma Espada da Legião, ele fica de 2100. Se você tiver mais um slot, você faz mais 910, compra duas Espadas da Legião, e aí ele vira de 1190. Você não tá perdendo o teu tempo pra comprar um terceiro item pra depois ir pro seu item final. Não. Você tá partindo direto pra ele. Por isso, com dois itens, realmente, ele de quarto, terceiro item também é bem interessante. Mas você precisa ficar atento que, de começo de jogo, são itens que te beneficiam muito você fazer os de começo de jogo. Exemplo, que nem. Hoje em dia eu acho que o confronto sem fim de primeiro item não tá tão forte. Vale mais a pena tu fazer realmente a lâmina dos sete mares. Por quê? Porque da mesma receita, que é de 3 itens, tu faz Machado do Ogro que tu vai ganhar mais 30 de dano físico, né? Enquanto vamos fazer a medida, né? Tipo assim, tu tá numa matchup em que você está de Clint e o seu adversário está com uma, sei lá, uma Mia. Mia geralmente vai fazer o quê? Voz do Vento de primeiro item. Enquanto o cara, tipo assim, os dois estão lá com 2.000 de ouro, 2.000 de ouro, tá? Ou vamos lá, 1.500, vai, vamos fingir, 1.500. Enquanto vocês estão com, cada um tá com 1.500 de gold, ela vai conseguir comprar um meteoro, ela vai conseguir uma faca e ainda vai faltar para ela completar, né, mais gold ainda para ela completar a voz do vento. Enquanto você com 1.500 de ouro vai conseguir comprar um martelo, vai conseguir comprar um punhal e vai conseguir comprar um HP. Isso, esses três, você vai tipo, ter um item a mais do que seu adversário. E são itens que são tecnicamente mais caros. Tecnicamente, tá? Pela ideia. Porque você vai precisar fazer eles, né, separados. Mas quando você tiver eles, você vai ter vantagem sobre o seu adversário. E por mais que ela compre uma voz do vento de item cedo, ela vai ter velocidade de ataque contra você. Mas quando você farmar 100 de gold a mais que ela, você vai ter uma 7 mares com 70 de dano. Entende? Já é uma questão off, completamente diferente. E aí, qual foi a ideia? Se você somar as itemizações, né, sobre a questão de 3 itens e tal, você sempre vai ter uma condição de dano a mais do seu adversário. Sempre, sempre, sempre. Vai ser sempre assim. Ainda mais quando você faz o item novo, né, que tá bem forte também, porque ele tem um dano base muito bom e ainda se escala com crítico. E esse scale com crítico é muito bom, por quê? Porque comba também com a ideia de você fazer a Fúria do Guerreiro Selvagem. Porque também é uma linha de 3 itens. Então tudo que essas itemizações de 3 é muito forte para começo de jogo. Por isso que assassinos, de forma geral, fazem a itemização de 3, né? Como o quê? Ataque de caça, né? Ataque do caçador. Como Lâmina dos Sete Mares. Confronto sem fim. São tudo item que você fica, tipo, de boa. Tanto que, ó, eu vou comprar aqui no começo, ó. Comprei aqui a minha Sete Mares, comprei o meu confronto, comprei a Fúria do Guerreiro Selvagem, e aí, beleza, tô com uma itemização aqui. Opa, comprei duas vezes, foi mal. Né? Comprei aqui, tudo bonitinho. E aí, beleza, eu preciso comprar, né, mais um item. Tipo assim, eu tenho a bota, né? Vamos colocar aqui que eu tenho a bota. Exemplo. E aí eu preciso comprar mais um item. Aí aqui, a partir desses três principais aqui, tu não precisa comprar mais itens com 3 receitas. Né? Você pode comprar, não é tipo assim, algo que vai te custar. Exemplo, eu quero comprar agora a lança do Grande Dragão. Vocês se atentem a comprar as receitas mais caras. Por quê? Exemplo. Se no meio de 2 slots que você tem, você comprar um dardo, tu tá jogando tua build no lixo. Por quê? Porque você vai comprar uma itemização que é fraca, tá? Que vai te dar só 8% de chance de crítico, que não é nada. Quando você poderia guardar um pouco mais de dinheiro e comprar uma espada da Legião, né? Ou então, tipo, ou 2 punhal, né? Que pode ser ainda mais, é mais situacional ainda, por quê? Porque é bom pra um item só. Então tu vai lá, compra 2 punhal, aí o item já vai pra 1640. Aí tu consegue comprar a espada da Legião, o item vai pra 1230. Se tu compra um dardo, você vai ter que guardar dinheiro, vai ter que farmar 910 de gold pra conseguir comprar direto a lâmina, né? Somando já o arco de ferro. Mas, se você comprar o arco de ferro, logo de cara, e deixar o dardo de canto, tu vai precisar de menos gold pra chegar nesse item e ainda assim ter um efeito muito melhor, que é de 10% de ataque físico e 5% de redução do tempo de recarga, do que tu comprar um dardo que é barato, é tipo nulo praticamente o efeito, e ganhar 8% de crítico.
Entende? Essa é a grande diferença entre o que a gente fala sobre potenciais carries de Spellcaster e começo de jogo, porque eles têm essa facilidade, enquanto aí outros Gold Landers têm outra situação de receita aí que demoram muito mais e não são tão beneficiados assim por conta disso. Então, nessa medida, tu vai lá, compra os dois itens mais caros, sempre olha na loja, né? Tipo, ó, já tô no final do jogo aqui e tal, como aqui eu olhei pra loja, quero comprar a lança do dragão, e aí eu não vou comprar o dardo, porque eu só tenho dois slots. Então eu compro os dois itens mais caros, que é muito mais forte, e vão me ajudar muito mais do que um dardo. E aí quando eu juntar o dinheiro necessário, que já vai estar mais barato ainda pra chegar nele, eu compro. E fica tudo bem. Entendeu? Por isso que de último item geralmente são de duas receitas a uma. E lembrando, lembre-se sempre, quando vocês estiverem com o seu último item, sempre quando você tiver com o seu último item. Que isso, pô? O cara tá dando GG aqui, pô. Ô, bot. Reseta nível. Tá maluco, pô? O bot veio me dar GG aqui, pô. Tô falando bagulho na moral, não respeita não. Enfim. Por isso que de último item, tu faz ou duas receitas, um item de duas receitas, ou de uma. Exemplo. Ah, de último item eu quero fazer um item defensivo. Vou fazer aqui um imortal. Quando você for fazer um imortal, presta atenção. Como o jogo te dá tudo na mão, pejada, geralmente vai aparecer a armadura de couro. De primeiro item pra tu comprar, quando tu for fazer imortal. Mas, não é interessante. Por quê? Porque o melhor item pra você fazer é o cinto de guerra, que vai te dar 770 de HP. E nesse 770 de HP, tu vai poder chegar mais rápido no Imortal. Porque lembrando, ó a receita. Comprei aqui a cota, preciso de 1900 de gold pra fazer o Imortal, vou ter que farmar mais. Mas, se eu comprar o cinto, eu vou precisar de 1220. E eu perdi pro bot. Enfim. Tá vendo como é que é a grande diferença? Então, por isso que você precisa se atentar mais a fazer itemizações de três, né, tipo, de três itens, de três receitas, a nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque você vai se atentar nesse começo do jogo a fazer isso, vai ter mais força e mais condição, porque você tem mais, né, tipo, receita de item, um item mais forte depois no final pra você fazer, sobre o seu adversário. E aí, por isso que a gente fala tanto sobre esse começo de jogo e por isso que eles são beneficiados quanto a isso. Se a gente for fazer uma itemização mais matemática, por assim dizer, né, dá pra gente fazer também, sente só. Vamos pegar aqui os equipamentos. Vamos chamar a Carla. Cadê? Chamar a calculadora aqui, a Carla. E a gente vai fazer a soma dos itens. Vamos lá. Vamos pegar aqui umas itemizações mais tranquilas. Vamos fazer aquelas itemizações de começo de jogo. Vamos pegar três itens, que eu acho que é um dos principais aqui. Vamos lá. Vamos pegar a Lâmina dos Sete Mares, 1950. Mais o Confronto Sem Fim, 2470. 2470. Mais. Vamos ver. Uma Fúria do Guerreiro Selvagem, será? Vamos pra uma Fúria do... Não, não, não. Vamos para ataque de caça. 2010. E é igual a 6.430 de gold. Você precisa farmar 6.430 de gold para ter esses três itens. Enquanto, para um Gold Lander que já pensa mais naquela ideia de meio final de jogo, né? Eles fazem a Voz do Vento, 1820, mais uma Fúria do Guerreiro Selvagem, 2250, mais. O que mais que eles fazem? Uma Caçadora de Demônios, 2180. Mais. Apesar de que são três itens já, né? Percebam que a soma aqui, né? 6.250. Mas, quando você se trata de um AD Carry de final de jogo, ele não precisa de três itens. Ele precisa de 6. Então, além da build dele ser um pouquinho mais barata, são builds que não beneficiam tanto ele quanto, obviamente, tu fazer a tua build. Por quê? Se a gente for realmente somar o dano de tudo isso, exemplo. Caçador de Demônios, 35% de ataque físico. 35 mais. Fruto do Guerreiro Selvagem, 65. Mais. Que eu tinha visto mesmo, a Voz do Vento. Que não dá dano físico, né? É igual a 100. Mas, se eu for comprar aqui. Fruto do Guerreiro Selvagem, 65. Lâmina dos Sete Mares, 70. Mais 70. O que eu tinha escolhido mesmo de terceiro item, que eu não lembro? Que era o ataque de caça, né? Mais 80. Mais. Ops.
Quanto que tava? Tava 100? Não. 65 mais 60 era 65 mais 70 mais 80. 350. Enquanto um vai ter 100 de dano físico, tu vai ter 350 em 3 itens. Enquanto ele precisa fechar 6 itens pra conseguir, tipo, ter uma constância dentro do jogo. Ok? Já é uma diferença muito grande. Por quê? Porque tu não precisa de 6 itens pra realmente ser impactante no jogo. Tu precisa de 3 a 4 itens bons o suficiente pra realmente tu fazer um estrago. Tá? E aí realmente, beleza, Henrique, mas faz uma build completa. Vamos fazer uma build completa então. Vamos ver os preços, como ficam. Porque obviamente todo mundo quer chegar no late game, né? Então, vamos lá. Vamos pensar num Broad, num Clint, né? Nesses Gold Lanes de começo do jogo. Vamos fazer o 20 e 10, mais 1950, mais... confronto sem fim, vai. 2440, 2470, mais 2250. Já foram quantos itens? Vamos fazer um último, né? Mais 30 a 10. 30 a 10. 11.690 de gold. E eu acho que foram 5 itens, não? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 itens. Né? Lembrando que tem a bota ainda. Isso que, lembrando, muita gente não faz, mas quando você tá no final do jogo e você, tipo, tem muito gold, você pode vender a sua bota e comprar um item de dano, tá? Ajuda muito. Se você tiver confiança, porque sem mobilidade e tu não saber jogar, tu vai tomar tudo. 11.690. Agora vamos ver uma itemização de um Hyper Carry, né? Realmente, efeito de contato e outras histórias. Nós temos a Voz do Vento, 1850. Apesar de que também não vejo tanto o pessoal usar, mas 1820, né? 1820 mais 2250 mais 3010, que é padrão, todo mundo compra, é bom. Mais 2180. 2180. Que mais? Cadê? Acho que 2060, né? Mais 2060. E foi, né? Foi. 11.320, ainda assim. Você vai ter, obviamente, uma build com menos itemizações, mas também, lembrando, né? Eu fiz itemizações ali mais voltadas para dano, eu não fiz aquela diferença de item situacional, quando você compra o item realmente porque tem alguma coisa lá te chateando, né? Tipo, tu precisa tá morrendo muito, tem que fazer o mortal, né? Tipo, tá dando muito dano mágico, tem que fazer o Meteoro Rosa de Ouro, não. Ou então, tem muita cura lá, tem que fazer um alabarda, né? Não. Por quê? Enquanto um adversário seu, para conseguir realmente ter impacto na partida e fazer, tipo, o AoE, precisa de menos gold que você, ele precisa de 11.320 de gold para poder ser o cara na partida. Porém, você, por mais que ainda assim precise de 11.690 para você completar a sua build, já no terceiro item, quando você só precisa de o que é 6.300, eu acho. Tipo, só precisa de 6.400 de gold, que é metade, tipo, não metade, né, mas tipo assim, uma média muito boa e mais cedo do que o seu adversário, tu consegue impor muito mais coisa do que ele nessa medida de jogo. Por quê? Porque os itens favorecem isso pra você. Os itens de receita tripla. Então, essa vem a grande força deles. Tipo assim, quanto mais você tem item, muito mais ainda tu consegue impor sobre o seu adversário. Mas a partir do momento que ele ficar full build também lá, a gente fala numa matchup entre começo de jogo e final de jogo, né, de Hyper Carry contra Spellcaster, né, que a gente fala. O Hyper Carry tem mais condição de ganhar o jogo do que você. Por quê? Porque vai chegar um momento que tu vai decair. A decair geralmente é porque o pessoal vai começar a fazer armadura, né? Tu não vai ter mais teu espaço de combo, tu não vai ter a pressão de mapa que tu impõe. Então, tudo isso tu vai ter que começar a jogar de outro estilo de jogo. Então, por isso que realmente a itemização aí já volta pra um sentido diferente. Por isso que, né, Clint ganha de Mia, Clint ganha de Litel, Clint ganha de 1 milhão de coisas aí, por quê? Porque o começo do jogo dele é muito forte, ok? E assim vai. É só isso que ele precisa pro jogo inteiro. Vamos direto então pra assistir a partida. Eu acho que eu já enrolei bastante falando sobre itemização e nem era o foco principal, né? Mas vamos de emblema, que também é muito interessante, né? Vamos lá. Emblemas. Aqui. O que você pode usar de
é talento principal, né? Talento primário pro Clint. Ó, 16 de ataque dá pra ti emoção. Emoção é muito forte. Veloz eu não acho tão interessante, porque não é o foco dele realmente ter velocidade de ataque, tá? Vitalidade nem isso, porque ele não precisa de vida tão forte assim. Se você pensa num meio final de jogo, aí tu pode pegar a ruptura, porque a penetração é muito boa, tá? Ainda assim independente. Se você quiser um começo de jogo realmente ser punitivo, tu pega a emoção. Se tu vê que tem muito tanque do outro lado, tu vai precisar, tipo, daquelas 3 itemizações, tu vai precisar de mais dano em cima deles, né, pra crescer um pouco mais, aí tu faz ruptura. Inspirar nem tanto, não é pra ele, firmeza também não. Só se fossem alguns matchups específicos que ele apanha muito, e aí ele precisa de defesa pra poder trocar com o cara, tipo um Broad da vida, pode ser interessante, entendem? É situacional. Agilidade eu não vejo isso com tanta frequência, tu não é de rotar. E o Fatal, que é de chance de crítico, então é de escalar, então não é uma das melhores opções pra ele. Realmente só se tu pensar em escalar e tu vê que tem tipo, muito papel do outro lado e tu vai ter uma segurança muito boa de chegar no meio do jogo sem ser punido, né? Secundário, talento secundário. Dreno de vida eu não acho pra tanto pra ele. Caçador experiente ele não faz a selva, só se ele fizer, né? Aí fica a escolha de vocês. Tenacidade não é uma boa. Mestre assassino é interessante porque tu fica na pressão absoluta contra teu adversário, tá? É muito bom, não julgo, tá? Mas lembrando que você precisa estar sozinho com o adversário, e aí ele decai no meio final do jogo, porque você começa a andar em time, então tu perde esses 5%. O Caçador de Pechinchas é ótimo pra ele, tá? Porque quanto mais cedo tu tiver tuas itemizações, mais dano tu consegue causar no cara, e mais na frente tu fica também, da mesma forma. O Festival de Sangue nem pra tanto, né? Por mais que ele ainda use habilidades, não é o foco principal dele, ser de vampirismo, né? Tipo, pra isso tudo. O Recomponha-se, não vejo por tanta experiência, só se tu precisar gastar, tipo, um monte de feitiço rápido, então, tipo, só se tu precisar de flash o tempo inteiro. E o Mestre das Armas também é interessante, tá? Porque, lembrando, tu vai aumentar em 5% todo o teu dano e etc. Então, ou você pensa em acabar o jogo cedo e faz Caçador de Pechinchas pra tu fazer o que tem que fazer, ou você faz Mestre das Armas se você vê que o jogo vai escalar de qualquer jeito e tu precisa de todo o teu potencial pra poder bater de frente com o time adversário. E aí é mais da tua consciência sobre, né, a matchup e as composições de cada lado da ranqueada aí que tu tá fazendo. Show? E o grande emblema, o emblema principal. Eu acredito que a aceleração quântica seja bom pra ele, pela regeneração e pela mobilidade, pra ele continuar fazendo pressão à vontade, tá? A raiva impura nem tanto, ele gasta mana, mas não é uma das melhores coisas você, né, tipo, fazer isso só pela mana, ainda mais porque boa parte das suas itemizações vão dar mana pra você, ainda mais o confronto sem fim, tá? A explosão compulsiva não é boa, você não tem alcance pra bater em área, né? Ainda assim, não é interessante. O enfurecido é legal, tá? Porque tu vai recuperar HP e vai ter vida, então, tipo, como você é meio que um cara mais médio alcance, por assim dizer, você não é tão longo alcance assim, algumas vezes tu vai precisar se expor um pouco, então é legal tu ter essa mobilidade a mais, ou essa vida regenerando, né? Porque, tipo, tu vai ser focado. O Ignição Letal é algo que é bem curioso, porque eu acredito que funcione, né? Porque é muito forte, tá? E você tem que causar dano 3 vezes dentro de 5 segundos, né? Já é uma situação meio complicada. Você tem que dar dano 3 vezes. Tipo assim, o Clint é de começo de jogo. Ele conseguiria, entre aspas, ativar essa ignição. Só que pro meio pro final fica um pouquinho estranho. Teria que ver, na realidade, se a primeira habilidade do Clint consegue estacar, né? De uma vez só, ou se ele precisaria dar aquela sequência de primeiro auto-ataque e segundo auto-ataque. É, eu acho que é só primeiro auto-ataque, porque são 3 vezes, né? Mas é uma média interessante, fica aí a critério de vocês quererem realmente testar pra saber se é interessante ou não nele, tá? Eu acho que é bem legal. Golpe de bravura seria interessante se, por algum acaso, né, tu tivesse numa matchup muito difícil, tá? E você estivesse sofrendo muito sobre alcance, sobre outro tipo de pressão na lane e tu precisava regenerar a tua vida, né? Tipo, pra sustain, só. Por mais que a aceleração quântica também seja boa pra sustain, ela não tem um tempo de recarga tão alto quanto, né? Tipo, ela tem 8 segundos, enquanto o outro é 6, e ela regenera 4% da tua HP máximo, direto. Enquanto isso aqui só dá, tipo, 75 de vida no começo do jogo, né? Até 880 e não é nada. Enquanto no meio e final do jogo tu ainda vai ter muita força por conta desses aqui. E lembrando que o Clint também, ele tem uma regeneração muito boa. Foi mal, Luperini. Ele tem uma regeneração. Não, tipo, ele tem um kit de habilidades muito bom, que tem um tempo de recarga bem baixo, e essa situação é muito forte porque ele pode usar esse tipo de coisa, porque né, ele tem 5 ultimates, né? 5 cargas na ultimate, tem uma habilidade de 5 segundos na primeira skill,
E a segunda nem se fala também, porque também é baixo no final de jogo com o tempo de recarga. Marca de concentração não é interessante, não é você que tem que ter isso, tá? É seu suporte, geralmente, que é mais interessante. E o localizador de fraquezas, eu recomendo se você tiver numa matchup contra um Hyper Carry, geralmente, tá? Que usa muito ataque básico. Por quê? Porque uma hora você consegue quebrar ele. E se eu não me engano, a tua primeira habilidade, como concede efeito de contato, também consegue ali quebrar um pouco dessa força, tá? Do adversário. Mas também aquilo, lembrando que o Clint não é aquele Gold Laner que tem uma cadência, né? Como uma Mia, né? Que fica dando ataque básico direto. Ele fica intercalando pra ter passiva e etc. Então não é tipo aquela chance, né? Exemplo. Você tem 20% de chance de reduzir a velocidade de ataque do cara, tá? 20% de chance. E você atira meio lerdinho, né? Tipo, com pouca velocidade de ataque. Você não vai ter a mesma eficiência do localizador de fraquezas quanto uma Mia tem, entende? Porque ela dá mais tiros por segundo, então a chance dela te trocar o localizador de fraqueza é muito mais alta do que você tentar trocar com ela com os seus ataques básicos ali meio que em combo. Entende? Então, por isso que eu falo que realmente a ideia principal é golpe de bravura, aceleração quântica ou até mesmo enfurecido, porque são coisas mais de realmente ou pressão ou realmente para a ideia de trocas mais, né, eficientes aí sobre o seu adversário. Ah, mas Henrique, qual seria a árvore de talentos ali, realmente as árvores dos atributos, melhor para ele? Cara, se você não tiver nada, obviamente que o comum básico é muito bom, tá? Então, você tem aqui ataque adaptativo HP regen. Tanque não é interessante, porque você não precisa de defesa nem de regen. Assassino é ótimo pra ele, porque escala pro final do jogo com penetração. Tu tem ataque adaptativo e velocidade de movimento, pra tu buscar alguns alvos, que é muito interessante. Mágico não vou falar nada, né? Não precisa, não é pra isso. O de soldado não é interessante, porque ele perde muito com vampirismo, tá? O de suporte não é legal, por conta dos efeitos de cura e redução do tempo de carga, que tu não precisa também. E sobre o de Gold Lander, né? O Marksman, o atirador, o que seja, você vai ter velocidade de ataque, ataque adaptativo e um roubo de vida. Roubo de vida até que é interessante, mas é muito melhor tu ter um assassino da vida com penetração, porque é o teu foco principal, né? Ainda mais que tu vai bater em linha de frente e realmente quanto mais dano puro você faz e a média de penetração que tu tem, significa que tu vai conseguir fazer mais ainda do teu trabalho que é de começo meio de jogo, porque você vai perfurar já os caras de uma vez e vai ser bem mais interessante. Ok? Então, realmente pra mim, meu ponto de vista, como analista, melhor árvore é a de assassino. Boa parte das vezes. Tá bom? E é isso. Vamos assistir aquela partida que a gente sempre fica devendo? Vamos assistir uma partida rápida de Clint. Pra gente ter só um pouquinho de ideia sobre o que é pressão. Vamos lá, ranking 2 global. Vamos assistir a partida. E aí, também vou lembrar de ver com vocês só as itemizações dos Pro. Saber se tem alguma coisa diferente ali que eles estão fazendo, geralmente um item novo, né? Que eu vi que tem também. Ou se eles não estão fazendo. Vamos ver. Tá, ele tá com confronto contra a Hanabi, coitada. A Hanabi vai apanhar muito. Normal. Ambos estão com aceleração quântica. Tem Flori do lado, Novaria. Ai, ai. Enquanto isso, o time adversário não tem linha de frente. O time do Clint tem um Kufra, que é muito bom. Tem um Hellcut, ainda assim de assassino, com todo mundo sendo squish do outro lado. Tá muito melhor a composição do Clint aqui, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Mas óbvio que meio final de jogo tem uma condição muito maior do outro lado. Ó, acabou de pegar o ultimate. Tá bem tranquilo. O único erro do Clint aqui foi querer fazer uma troca longa, né? Com dois caras batendo nele, mas tudo bem, tudo bem. Enfim, trocaram uma Turtle por uma kill no bot, mais o Gold Energy, né? Então vamos lá. Clint tá começando a fazer o confronto sem fim de primeiro item. Ele já tem duas assistências, morreu uma vez, ele tá com uma média de 1.700 de gold, né, agora. E ele vai conseguir fazer a itemização facinho, facinho. Muito tranquilo, muito tranquilo. Vamos lá. Percebam, lembra que eu falei que ele tem um alcance maior no ataque básico? Sempre que ele usa uma habilidade, ele tem ali um alcance maior, né, e o tiro perfurante. Agora a gente vai ver ele trabalhar um pouquinho melhor. Vamos ver como é que tá a Hanabi, que eu acho que ela tem uma itemização melhor, não tem não? Não, por enquanto ela tem a besta e uma bota só. Enquanto ele tem dois itens de dano físico e tem ainda roubo de vida, qualquer coisa. Hum. Foi visto. Tomou uma pedrada na Novaria, coitado.
Vai ficar nisso, não tenho muita condição aqui não. É sofrer pressão até que alguém venha ajudar ele. Coitado, ele tá tomando tudo contra a Novari. Deixa eu ver como é que tá esse estilo de jogo aqui. Tá cansado, tá cansado. Isso aqui vai ser uma lane muito... A Hanabi tá esperta. Esse cara joga bem de Hanabi. Porque ele não tá dando a cara, ele só tá, tipo, respondendo a rota adversária. Né? Tá respondendo só o que o cliente tá fazendo. Enquanto o time dele tá fazendo outra coisa no mapa. O único problema é que a Florin tá lá mediante a isso, né? A Hanabi é chata por conta desses ataques básicos aí, mas agora vem jogo lá. Perceba uma força do Clint pra matar, né? Enquanto a Hanabi ficou meia hora ali pra tentar matar o Kufra, obviamente que é tanque, mas a Florin, coitada, mesmo com o ultimate, mesmo com as coisas, acabou realmente tomando uma pressão muito forte dele. Né? Ainda mais que ele tá com essas itemizações todas aí. Tá tranquilo, como é que é? A próxima turn ainda vai demorar, porque isso aqui é praticamente a ideia de Gold Laner, família. Tipo assim, tu tem que sofrer, tu tem que se ferrar, tu vai ter que aceitar que tem 5 pessoas no jogo, mas também quando tu fechar, tipo, aqueles teus 3 primeiro item inicial, 2 primeiro item inicial aí, já vai ser, tipo, o momento de você brilhar, né? De você respirar no jogo. Coitado. E a Florin vai de base. E é isso. E a Hanabi não pode fazer nada, né? Ela tentou, vocês perceberam, né? A diferença entre o Clint tentando dar dano e a Hanabi causando dano, que já é uma situação completamente diferente. Saiu vivaço. A Novara vai pegar. Tomou. Não tem o que fazer. Enfim. É isso. Será que a gente espera mais um pouco? Acho que não. Já deu mais ou menos a ideia do que eu quero apresentar pra vocês sobre o que é começo de jogo mesmo. Saca? Por mais que ainda assim o jogo se estendeu pra um 2v1 aqui no bot, que é meio estranho, né? Porque geralmente o roaming roda o mapa, né? Do que ficar realmente como papel de suporte do lado. É interessante ver essa situação. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ele tava indo pra um... Nossa, ele tava indo direto pra... Uma Fúria do Guerreiro Selvagem de segundo item. Ele não faz 7 mares. Tá bom. Ou ele pode fazer esse terceiro item, né? Eu sei. Ou será que o pessoal tá fazendo menos disso? Deixa eu ver. Deixa eu ver o Clintão. Cadê? Venha, Clintão. Venha. Deixa-me ver. Sua itemização de configuração Pro. Eles estão fazendo a lança do dragão. Temos aqui o jogador profissional da Delwa, a Watch, a Rota do Ouro. Tá? Temos aqui o CW da Onyx. E é isso aí. Perceba que esse aqui faz dano puro. Esse aqui é dos meus, tá? Ele faz dano puro. Tá vendo? Confronto sem fim, aí tem o Lâmina do Desespero, Fúria do Guerreiro Selvagem, Ataque de Caça e o Rugido. Tudo que tá dando físico pra ele. Porque lembrando que os skills dele são muito bons. Então ele só precisa aumentar mesmo a força dele. Muito legal. Ó o Baba, o que ele faz? Ele faz confronto, bota, aí Fúria do Guerreiro Selvagem, ele vai pra uma lança do Grande Dragão, aí termina com a Desespero e Rugido. Se tiver difícil, ele terá o último item com esses dois aqui. E era assim, ó. Enfurecido, aceleração quântica. Todo mundo fazendo aceleração quântica, na real. Todo mundo. Enfim, é isso. Não muda tanto, não. Realmente é muito mais interessante fazer um dano puro mesmo. Dano puro é bom. Escala com tudo que é habilidade dele e aumenta o dano. É forte. E só. E é isso, galera. Acho que deu. Falamos bastante sobre o Clint. Acredito que vocês tenham aprendido sobre ele e também sobre a situação que a gente tanto fala que é. Sobre por que ele é de começo de jogo e por que você precisa aproveitar esses 3 itens. Porque depois que a Hanabi tiver a oportunidade, ela vai te dar alguns ataques básicos ali e você vai de base. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tudo de felicidade pra vocês. Tivemos a nossa conta da participação especial da Carlinha. E agora, eu me vou. Não vou jogar, calma. Senão o pessoal vai ficar maluco comigo. E eu trago na próxima vez um próximo herói que eu vou deixar de enquete pro pessoal responder lá no meu Insta também. E se você quiser também, você pode chamar ele mais cedo aqui nos comentários do YouTube, ok? Então se você quiser alguém, comenta aí, eu faço análise, tá tudo bem? Temos bastante tempo livre, tá? Lembrando que... Mais uma mensagem, eu vou deixar no próximo vídeo no começo, que é mais fácil, né? Porque eu só lembrei agora.
Liga Latam está chegando e vai ser aqui em São Paulo, ok? Vai ser no Brasil. Então, se você tem curiosidade sobre Mobile Legends e tá a fim de ver um competitivo, você vai ter a chance porque vai ser em São Paulo, ok? Lembrando que deve ser no final do mês que vem, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, tá? Lembrando que é... Esqueci o número desse mês. Alguém lembra? Vai ser no final do mês 9, tá? Estamos no mês 8. E você pode ter a chance de conhecer seus ídolos. Lembrando que dessa Liga Latam até agora a gente tem confirmado a equipe da DreamHack Ice, que também tem alguns brasileiros, como o Vaguinho e o Frost, que são ótimos. Temos aí a equipe inteira da RRQ Akira. Temos a BTR, a Big Tron Sons, ok? Então, se você quiser conhecer essa galera de perto, inclusive, mas acho que é uma caralhada de gente aí do Skull e galera influencer da própria Montoon também, você pode estar lá. Eu não vou confirmar se eu vou estar ou não, tá? Eu acho que se conseguir eu devo ir um dia no Latam, mas também se a MQL me convidar, obviamente que eu apareço lá trabalhando também, beleza? Então, beijão pra vocês, fiquem bem e até a próxima. Valeu!